Denise Namburete é uma das vozes que, portanto, liderou o movimento de pressão para o cancelamento das dívidas ocultas. Vamos aqui discutir as consequências e lições dos acordos a que chegaram o Credit Suisse e o VTB com instituições americanas e também instituições do Reino Unido. Vamos entrar um pouco neste processo e, sobretudo, que experiência é que estes acordos têm para Moçambique. Denise Namburete, diretora executiva da Moed, cumprimento-a. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao Noite Informativa. Vamos começar do zero. A minha primeira pergunta é por que é que instituições como o Credit Suisse e o VTB preferem chegar a um acordo com as instituições, digamos, para travar o processo? Quais são, isto já se discutiu várias vezes, que pode ser por uma questão de proteção do negócio, proteção da imagem institucional, mas vamos tentar explorar outros ângulos. Por que é que estas instituições, digamos, dos grandes círculos financeiros, decidem, antes que o processo tenha outros desenvolvimentos, pagar coimas, portanto, multas, e condicionar ou, digamos, concluir o processo? Boa noite, Mucipo. Eu acho que o Credit Suisse sentiu-se encurralado, não é? E correndo o risco de ser banido do mercado financeiro internacional. O Credit Suisse é que fez a oferta para a resolução do caso com as 3 agências reguladoras do sistema financeiro britânico, do sistema financeiro americano e reguladora na Suíça. Então, não é uma proposta que veio das reguladoras, mas veio do próprio banco, né, do Credit Suisse e do VTB. Acima de tudo, as evidências das falhas nos sistemas de controle interno, nos sistemas de prevenção de fraude, de mitigação dos riscos trazidas das investigações tanto do SEC, do SEC, como do FCA e do DOJ nos Estados Unidos, eram gritantes. O Credit Suisse não tinha outra alternativa senão assumir a responsabilidade das falhas nos sistemas de controle interno, nos seus sistemas. E, acima de tudo, repare que o Credit Suisse não assume a fraude de Moçambique, não é? O que eles assumem é que os seus sistemas não eram fortes o bastante para detectar a fraude, assumem que, uma vez detectadas as falhas no primeiro empréstimo, nada fizeram para corrigir as falhas nos sistemas, não é? Assumem que, mesmo conscientes dos riscos e da fraude, colocaram os bilhetes da dívida moçambicana no mercado internacional para atrair investidores. Assumem também que continuaram a negociar os empréstimos adicionais. Como nós sabemos, o empréstimo da Proíndicos, da Ematum e da MAM foram feitos em momentos diferentes em anos subsequentes, portanto o Credit Suisse estava consciente das ilegalidades do primeiro empréstimo e ainda assim negociou o segundo, mesmo na posse de relatórios internos e externos, chamando a atenção para os riscos de suborno entre a Previnvest e os oficiais do governo moçambicano. Para além disso, o Credit Suisse detinha uma parte significativa da dívida de Moçambique com a Ematum e da Proíndicos. Portanto, ao vender as ações no mercado internacional das dívidas de Moçambique e ao atrair investidores, o Credit Suisse não revelou que tinha interesses, o que configurava em si, configura uma situação de conflitos de interesse. Então, acho que, acima de tudo, o fato de não ter revelado que, para além da dívida, da primeira dívida, existiam outras 3 dívidas, portanto não revelou o pacote completo do endividamento moçambicano, comprometeu em grande medida o banco, porque se tivesse revelado, teria chamado a atenção dos investidores internacionais sobre a capacidade de Moçambique pagar as dívidas, não é? Cumprir com os seus compromissos. Para além disso, o Credit Suisse assumiu que tinha conhecimento que a Previnvest não foi selecionada mediante um processo de concurso público pelo governo moçambicano, mas sim baseada em ligações ao governo, e assumiu uma violação grave, como foi o pagamento direto ao fornecedor, neste caso a Previnvest, e não ao governo de Moçambique. Portanto, para além disso, também pesou o fato do Credit Suisse ter conhecimento, na altura da negociação do segundo empréstimo, que os seus banqueiros, 2 dos seus banqueiros, que negociaram a primeira dívida, tinham-se mudado para trabalhar para a Previnvest. Portanto, criaram a Palomar, Exato. Cujo financiamento da Palomar veio também das dívidas da vida de Moçambique. Portanto, houve todo um conjunto de situações que foram reveladas nos relatórios das penas de culpa das investigações das 3 agências,
que levaram o Credit Suisse a assumir. Exato. Não tinha como o Credit Suisse esconder as superfaturações, não é? E o rol de regularidade era bastante longo. Exato. Denise Namourete está a acompanhar este processo desde o início e os seus desenvolvimentos. Que significado é que estes acordos têm com a instituição americana e a instituição do Reino Unido? Qual é o seu significado real? Significa que o Credit Suisse, do ponto de vista jurídico, está afastado de qualquer responsabilização? Há os processos que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República em Moçambique moveu nas jurisdições internacionais. Como é que, no seu entendimento, se pode ler o significado destes acordos? Absolutamente não. Os processos em curso continuam, não é? Os vários processos estão em curso, tanto da PGR como do Credit Suisse, dos investidores, foram consolidados num só processo, que vai a julgamento a partir de outubro de 2023 em Londres. Eu acho que, acima de tudo, este acordo responde às exigências das agências reguladoras dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Suíça. Tem impacto, naturalmente, terá impacto nos julgamentos em si, mas não isenta o Credit Suisse de sentar a barra do tribunal, como vai acontecer quando o julgamento iniciar, não é? É um acordo, como eu disse, que responde às exigências dessas jurisdições, e os vários atores, portanto, os dois acordos, na verdade, respondem aos interesses dos Estados Unidos e ao interesse da União, da Grã-Bretanha. O interesse dos Estados Unidos é em ressarcir os investidores, não é, americanos, e no caso da Grã-Bretanha é uma mera ação de regulação do sistema financeiro britânico. Não há aqui uma preocupação genuína em portanto, a compensar as vítimas da fraude, embora as políticas destas agências reguladoras fazem alusão à compensação das vítimas. Portanto, não há aqui, acho que não, de forma prática não beneficia o povo moçambicano. A avaliar pelos ganhos, se nós pararmos para pensar nos ganhos, na dimensão do Credit Suisse, que tem uma renda anual de cerca de 20 bilhões de dólares, estas multas impostas pelas duas instituições de pouco mais de 500 milhões é irrisória, está muito para aquém dos custos do impacto da fraude na vida dos moçambicanos, não é? E que eu acho que de alguma forma confirma a tese de que estas multas não são suficientemente sólidas, fortes, para impedir que fraudes desta natureza não aconteçam, não é? Não sejam levadas a tribunal. Portanto, então, Denise Namourete, o essencial, estes acordos resolvem problemas internos nos Estados Unidos e na União Europeia, e nós continuamos com os nossos, em resumo. Sim, nós continuamos com os nossos e nós temos a responsabilidade, do mesmo jeito que a Grã-Bretanha a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estão a defender os seus investidores e os seus interesses. Acho que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, tem a obrigação de defender os seus interesses também. E neste caso, as ações em Londres, eu acho que de alguma forma respondem a essa necessidade, a essa exigência, eu acho, do povo moçambicano, não é? Se Moçambique pretende continuar a solicitar empréstimos ao mercado internacional, precisamos também garantir que as multas para infrações desta natureza são suficientemente sérias, não é? Como é no caso das multas para o financiamento ao terrorismo. Então, há todo um trabalho de influência do sistema do mercado financeiro internacional que eu acho que os países do Sul, que têm estado a solicitar bastante empréstimos dos países do Norte, deveriam procurar influenciar. Exato. Denise Namourete, um outro aspecto é que o Credit Suisse, no documento oficial, escreve cancelamento da dívida e no comunicado, que é mais político, escreve perdão. Se há um reconhecimento, incluindo com alguns altos quadros do Credit Suisse, a reconhecer que falharam nos processos, tudo que mencionou anteriormente, a legitimidade desta dívida prevalece quando há, digamos, uma assunção de falhas cometidas no processo. E como é que podemos associar isto a este cancelamento de 200 milhões de dólares da dívida com Moçambique? Se há um reconhecimento de que a instituição falhou, esta dívida ainda tem legitimidade, e este cancelamento de 200 milhões, como é que lemos?
O cancelamento, o acordo celebrado não tem impacto automático no cancelamento da dívida pelo Credit Suisse. Repara que, e não façamos muita festa, eu acho, em torno desses 200 milhões. O Credit Suisse ofereceu-se para cancelar 200 milhões da dívida, que na verdade são parte dos 273 milhões, se apresentarmos os juros e as moras, juros de mora e as comissões. Este montante recai sobre a dívida da Proíndicos, não recai sobre a dívida da Ematum, que já foi erradamente reestruturada, e que Moçambique não está a disputar, deveria disputar, mas não está a disputar. Então, esta é uma oferta que, na verdade, não é segura, depende muito dos resultados do julgamento em outubro, ou seja, se, por exemplo, o Credit Suisse for condenado a cancelar, no caso, no julgamento, será obrigado a cancelar a dívida na totalidade, não é? Esses 200 milhões serão engolidos por essa decisão. Mas se o Credit Suisse for ilibado, terá que manter a sua palavra e cancelar apenas 200 milhões da dívida da Proíndicos. Então, importa referir que o Credit Suisse tem na sua provisão para este ano, nós tivemos a ver isso, 1,8 bilhões de dólares para disputas legais. Portanto, há espaço para Moçambique exigir mais em termos de cancelamento desta dívida. Depende muito dos argumentos que Moçambique vai poder trazer. Exato. Para minimizar o impacto do fato de governantes de alto nível do Estado moçambicano terem estado envolvidos nesta fraude. Então, esse é o aspecto que irá pesar em grande medida no tribunal, no julgamento em Londres. Exato. Denise Namoreto toca aqui um aspecto importante. O Credit Suisse tem no seu orçamento, portanto, aprovisionou até uma reserva de 1,1 milhões de dólares para disputas judiciais. Portanto, são instituições já com uma arquitetura construída para lidar com este tipo de processos. Sim. Nos últimos anos, o Credit Suisse pagou 9 bilhões de dólares referentes a diferentes violações das suas políticas internas e das leis internacionais em transações e empréstimos desta natureza. Portanto, é uma cultura do banco, é uma cultura instituída no banco e que, de alguma forma, nos faz muita confusão, digamos, quando países como, por exemplo, a Noruega, onde está o banco norueguês, que é acionista do Credit Suisse, investem em instituições que não prezam pela boa governação, que não prezam pela transparência nas suas transações. Então, nós faz a mim bastante confusão, porque são países que têm uma tradição muito longa de boa governação, de transparência, de luta contra a corrupção e têm estado a investir em projetos e entidades que têm uma cultura contínua e constante, não é, de violação dos sistemas, das leis e políticas do sistema financeiro internacional em prejuízo dos países do sul global. Exato. Denise Namoreto, estas multas, portanto, estes acordos no Reino Unido e nos Estados Unidos coincidem ou chegam no mesmo momento em que decorre o julgamento, digamos, do processo das dívidas ocultas em Maputo. Que ligação, que importância, que associação é que pode ter ou o que pode acrescentar ou o que podem acrescentar estes acordos ao julgamento que visa o esclarecimento de como tudo isto foi feito? Eu acho que não terá, acho que não terá um grande impacto, porque a trajetória do julgamento em Moçambique, em Maputo, que está acontecendo na BO, já está definida. Entretanto, pode ser, não é? E nós esperamos que o detalhe das investigações, dos relatórios, o detalhe que é trazido nos relatórios das notas de culpa das diferentes agências de investigação possam informar de alguma forma a decisão que for tomada sobre as penas que são atribuídas aos diferentes arguidos. Porque eu acho que é preciso, o tribunal poderá fazer o exercício de procurar perceber, em termos de linha temporal, como é que as informações que estão contidas nestes relatórios, que trazem muitos detalhes sobre as transações, sobre os subornos, sobre os e-mails que foram enviados, como é que isso converge com a informação e das investigações que o Ministério Público já realizou. Então há esta possibilidade, mas neste momento eu não saberia dizer se estes relatórios poderão ser incluídos no processo como evidências para consideração pelo Tribunal.
Exato. A Denise Namburete liderou por via do Fórum de Monitoria Orçamental, o FMO, portanto, este movimento, esta campanha de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade das dívidas ocultas no panorama nacional e também internacional. E este movimento continua, sobretudo, nos circuitos internacionais. Desde o início, e lembremos-nos desde o início como é que foram as reações dentro do país, incluindo reações políticas. As primeiras reações eram de que esta dívida era normal e de que ela devia ter sido paga, mas a Procuradoria-Geral da República deste mesmo país já, portanto, moveu processos em jurisdições internacionais, portanto, para apurar responsabilidades e não pagar aquilo que foi contratado de forma ilegal. Como é que foi a construção de todo este processo e como é que vocês continuam a fazer as batalhas nas jurisdições internacionais? Município, eu diria que foi um processo bastante rico. Nós começamos por reunir especialistas da área legal, da área de finanças internacional, ativistas na área da dívida de todos os países envolvidos. E aqui falo da União dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Suíça, Noruega, da África do Sul, na França. Portanto, criamos uma rede de especialistas e fizemos várias pesquisas sobre a perspectiva legal, financeira, social e com base nisso desenhamos a estratégia de atuação tanto no espaço doméstico como no espaço internacional. A nível de Moçambique, o mais importante era garantir a declaração de nulidade dos empréstimos e gerar com isso pressão popular suficientemente forte para forçar o julgamento da fraude. E nisso os parceiros, eu acho que a sociedade civil, o cidadão moçambicano, os parceiros internacionais foram grandes aliados. O nosso papel como sociedade civil não é de julgar essas violações na governação, mas de criar condições de pressão suficientemente fortes para que as instituições de direito possam repor a boa governação. Então a nossa estratégia tinha 4 pilares. Criar consciencialização sobre as dívidas e tornar o assunto a foco da agenda nacional, advocar pelo cancelamento da dívida na arena internacional, advocar pela responsabilização criminal dos responsáveis pela fraude e, acima de tudo, advocar por sistemas melhorados do mercado internacional para a contração de empréstimos. Então, com base nessa estratégia, definimos o nosso alvo principal da campanha, que eram as instituições, ou melhor, as agências reguladoras dos sistemas financeiros dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Suíça. O objetivo era exigir que as 3 agências reguladoras investigassem os 2 bancos envolvidos, o Credit Suisse e o BTB. Precisávamos de ter acesso a relatórios oficiais das investigações para que fossem usados como evidências para a responsabilização. Nos mesmos termos que em Moçambique tivemos a CROL e que agora o relatório está sendo usado como fonte de informação e evidência no tribunal, no julgamento na tenda da BO. Então, para isso fizemos e tivemos várias ações. Produzimos uma petição em que tivemos mais de 10 mil moçambicanos britânicos, cidadãos moçambicanos britânicos e de vários quadrantes assinaram a petição. E aqui aproveito para agradecer e chamar a atenção a todo aquele moçambicano que assinou a petição exigindo a investigação do FCA, do SFO aos bancos envolvidos, portanto, exigindo ao Tesouro Britânico que os bancos fossem investigados, não é? Fizemos a entrega dessa petição ao secretário do Tesouro Britânico, que prometeu que os bancos seriam investigados. Levamos também perguntas ao Parlamento Britânico através do Partido Trabalhista, questionamos sobre a inércia da investigação aos bancos e em sede do Parlamento Britânico a Ministra para a África respondeu-nos assegurando que iriam investigar os bancos. Mantivemos vários encontros com as agências reguladoras. Na Suíça, por exemplo, desafiamos o Conselho de Administração e os acionistas do Credit Suisse em sede da Assembleia Geral do Banco, onde exigimos o cancelamento da dívida, exigimos que o banco cooperasse com as várias agências de investigação para a responsabilização das partes envolvidas, exigimos que os bancos tomassem ações contra os funcionários envolvidos, uma vez que o banco, na altura, tinha uma narrativa de que a fraude tinha sido conduzida, levada a cabo pelos seus funcionários e não pelo banco, não é? Então exigimos que eles responsabilizassem os seus funcionários, porque o banco deveria ter informado a FINMA, que é a agência reguladora, que os seus funcionários tinham agido de forma fraudulenta, mas não o fez.
Exato. Exigimos também que devolvessem a Moçambique os ganhos com as transações, não é? E que pagassem uma compensação ao povo moçambicano pelos danos causados. E que publicamente aceitassem, restituíssem, que a restituição aos investidores americanos deveria vir dos indivíduos e instituições envolvidas como o Privinvest e não do povo moçambicano. Mas também realizamos vários encontros com o Conselho de Administração do banco, no qual discutimos as questões sobre seguro, porque para além destes 8,1 bilhões de dólares que o Credit Suisse tem para provisão para custos legais e multas, tem também o seguro, não é? E nós tínhamos que lidar com esta questão do seguro, porque o banco com seguro sente-se naturalmente mais protegido. Na Noruega, por exemplo, o foco era, como eu disse, o banco norueguês. Exigimos que o banco desinvestisse, retirasse o seu investimento do Credit Suisse. É o maior investidor do Credit Suisse. Não fazia sentido, era um contrassenso que o governo norueguês continuasse, ou o Fundo Soberano norueguês continuasse a investir no Credit Suisse, não é? E solicitamos aos acionistas maioritários, não é, fizessem uma investigação interna e responsabilizassem os envolvidos. Exato. Agora, nos Estados Unidos, mantivemos vários encontros de concertação e de influência com o Comitê de Relações Internacionais do Senado americano, com o Tesouro americano, com o Departamento de Estado, com o FMI e com o Clube de Paris. Então, Exato. foi um exercício de concertação de estratégias, de influência, de como é que nós... Fica claro que foi um movimento internacional muito grande. Há um outro aspecto, que são os acórdãos do Conselho Constitucional de Moçambique, que declararam as dívidas e os seus atos nulos. Mas, durante algum período, mesmo com estes acórdãos, assim é que é, a dívida ela continua a ser paga. Isto gerou uma discussão sobre, digamos, as imposições das instituições que decidem sobre os processos, mas há uma outra decisão em contramão. Que leitura é que se pode fazer a partir daqui, quando há todo este movimento, incluindo o Ministério Público do mesmo país, a mover processos em jurisdições internacionais para que Moçambique não pague aquilo que foi ilegalmente contratado? Que eu saiba, a dívida da Proíndicos da MAM não está sendo paga. A da Imatum, sim. Eu acho que o governo não quis seguir o acórdão do Conselho Constitucional no que se refere à dívida da Imatum, porque já a tinha tornado soberana, não é? Acho que foi uma pura precipitação do governo em tornar a dívida da Imatum soberana. O governo foi mal assessorado. Na altura, portanto, nós fizemos a mesma agência de consultoria, a Lazard, que aconselhava o governo, detinha ações da dívida de Moçambique, uma situação clara de conflitos de interesse. O que é que nós fizemos? Preparamos um relatório de due diligence da Lazard, partilhamos com o governo e demonstramos ao governo que a Lazard estava numa situação de conflitos de interesse e que não era a empresa mais apropriada para negociar, para aconselhar o governo em relação à reestruturação e a tornar a dívida da Imatum soberana, por um lado. Por outro lado, reunimos com a Lazard e solicitamos a eles, questionamos por que a Lazard estava a apresentar apenas um cenário, que era o cenário de tornar a dívida moçambicana soberana e de reestruturação da dívida, porque já o Moçambique já tinha falhado alguns pagamentos. Então, nós, me lembro, ainda foi no Radisson que tivemos este encontro com a Lazard e questionamos, e a Lazard não nos deu uma resposta. Solicitamos que eles trouxessem vários cenários. Eu lembro que uma das questões que eles trouxeram é que eles tinham o que chamam de Chinese Wall, que é a parede chinesa, que permite que as questões de conflito de interesses sejam selecionadas. Mas o que acontecia? O que acontecia é que a Lazard já tinha estado em situações de conflitos de interesse, no caso da dívida soberana da Grécia, no caso da dívida soberana da Ucrânia, Exato. No caso da dívida do Zimbábue. Em nenhuma destas circunstâncias a Lazard foi bem sucedida e conseguiu reestruturar as dívidas em função, a favor do povo desses países. Exato. Não era em Moçambique que a Lazard ia conseguir fazer isso. Então acho que foi uma precipitação do governo, não nos quis ouvir, nós tínhamos evidências... Levanta um aspecto importante, está a problematizar o papel da Lazard.
Mas hoje também problematiza-se a Kroll, que é apontada como tendo, digamos, espiões, agentes secretos, como sendo também uma agência que facilita determinados ganhos políticos. Quero ouvir o seu comentário, porque estas instituições elas foram determinantes para o curso do processo. A Kroll foi determinante para aquilo que está a acontecer hoje na tenda da BO. A Lazard foi este assessor que acompanhou o Estado e está a dizer que o governo precipitou-se a reestruturar a dívida de Ematum, transformando numa dívida soberana. A questão é como é que devia ter feito o governo e como é que temos de lidar com estas instituições internacionais em que depois há estas suspeitas de ligações que configuram conflitos de interesse. Acho que é uma questão de pura investigação, de busca dos melhores especialistas internacionais para apoiarem o governo, aconselhar o governo. Por exemplo, nós temos agora o caso da White & Case. A White & Case esteve envolvida neste processo da fraude desde o início. A White & Case emitiu os relatórios, os pareceres legais sobre a contração destas dívidas. Como é que a mesma empresa está agora a assessorar o governo de Moçambique nos casos em Londres, dos casos legais em Londres? Não pode ser. Então, eu acho que, de alguma forma, o governo precisa engajar-se melhor com as suas contrapartes, não é? Precisa ouvir. Nós procuramos criar um espaço de diálogo com o governo, porque temos as nossas redes, temos os nossos atores, parceiros internacionais que nos fornecem informação, que nos orientam, que de alguma forma trazem-nos subsídios e evidências sobre o papel, a responsabilidade, as evidências sobre a experiência e o histórico dessas empresas. Então, fazer due diligence para todas as empresas contratadas pelo Estado, pelo governo, é de extrema importância. E nesse due diligence, se for muito bem feito, é muito fácil identificar as lacunas e as fraquezas dessas empresas. Nós não tivemos que fazer um trabalho profundo para identificar as fraquezas da Lazard. Fomos à internet, fomos olhar para os casos anteriores que a Lazard tinha orientado e tinha aconselhado nos outros países e tivemos um relatório suficientemente sólido para dizer ao governo que a Lazard não deveria estar a aconselhar o governo. Exato. Mas, Denise Namoreta, o velho problema de que quem paga é quem influencia ou indica quem nos assessora. Moçambique não pagou a auditoria da Kroll, a um país parceiro que pagou e que eventualmente pode ter exercido alguma influência. Estas questões têm as suas susceptibilidades também. Sim, acredito que sim. Nós não devemos esquecer que estes bancos estão sediados em países que são parceiros de desenvolvimento de Moçambique, não? E têm os seus interesses em Moçambique. Não são países que estão em Moçambique meramente porque querem apenas apoiar em termos de ajuda humanitária ao país. Têm seus interesses em Moçambique, natural, como todos os outros países. Então nós precisamos, acho, olhar para essas nuances também. Precisamos olhar para, neste caso, nós tínhamos o caso da França, que forneceu algum equipamento e onde está sediada a Privinvest, não é? Nós, por exemplo, não trabalhamos na França por medo de retaliação e do risco que isso significava, então preferimos não mexer com a Privinvest na França, não é? Então era importante considerar que nenhuma agência, nenhuma empresa, nenhum interesse que viesse da França ou do governo francês fosse naturalmente beneficiar o país. No caso da Suíça também, a FINMA é uma agência reguladora, não é? E deixa aqui só dizer que no caso da agência reguladora da FINMA na Suíça, sequer multas são exigidas ao Crédito Suíço. Foi apenas feita uma repreensão. Então, por um lado, nós temos o benefício de poder contar com o apoio para o desenvolvimento e o apoio ao orçamento de Estado desses países, mas, por outro lado, acho que não temos apoio suficiente para exigir responsabilização, para exigir transparência dos seus próprios bancos, do seu sistema financeiro, das suas entidades. Então, eu acho que nós sentimos como se
Por um lado, estes governos beneficiam o povo moçambicano, né, criam condições para beneficiar o povo moçambicano, mas, por outro lado, nós perdemos um volume de recursos muito grande que acaba sendo canalizado para os países do Norte, dadas as fragilidades dos sistemas financeiros do Norte. Exato. Denise Namburete, pelo conhecimento que tem, pelo segmento que está a dar a este assunto, que cenários é que traça para o futuro? A questão, como é que tudo isto vai acabar? Os processos que a nossa Procuradoria está a mover a nível internacional, os processos que os investidores também estão a mover, esta pressão para o cancelamento da dívida total. Que cenários é que traça daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos? O que pode acontecer tendo em conta todo este movimento a nível internacional? Eu acho que este é um processo que ainda vai levar vários anos. Nós, quando desenhamos a estratégia do FMO, sabíamos que pelo menos teríamos 10 anos de luta, não é? Desde 10 anos já contar de que ano, Denise Namburete? 10 anos 2013. Já 2013. Exato. Exato. Nós descobrimos, na verdade, a dívida da Imatum quando estávamos a analisar o orçamento em 2015, no Orçamento de Estado, e foi aí que começamos as conversações com o FMI para esclarecer. Ainda não tinha sido anunciado pelo Wall Street Journal as 3 dívidas, não é? E foi quando nós encontramos a análise do Orçamento de Estado, encontramos a inscrição dos 850 milhões e questionamos a CPO e questionamos o Ministério das Finanças na altura. Eu acho que, respondendo à sua questão, eu não vejo, na verdade, não estou muito otimista em relação aos resultados do julgamento que vai iniciar em outubro de 2023 em Londres. Acho que nós temos uma fraqueza muito grande, que é, por um lado, é bastante enaltecedor o fato de termos todos estes relatórios de investigação feitas pelas agências reguladoras, não é? Mas, por outro lado, como eu disse, o fato de nós, do banco poder provar e a Previnvest poder provar o envolvimento de altos membros do Estado moçambicano, do governo, fragiliza a nossa luta, fragiliza o processo da PGR em Londres, na medida em que o argumento que se está a usar é que estes dirigentes foram escolhidos pelo povo moçambicano. O povo moçambicano colocou estes dirigentes no país, no poder, e, portanto, representa-os. E se os representa, eles estão no seu direito de contrair essas dívidas. Então, mais uma vez, se nós conseguirmos ganhar estes casos, estaremos a abrir um precedente na história de julgamento de dívidas soberanas. Portanto, nos tribunais, existem apenas 2 tribunais que dirimem casos de dívidas soberanas, que é em Londres e em Nova Iorque. Nunca aconteceu antes de nenhum país ganhar em tribunal a contestação de uma dívida soberana, de uma dívida como a da Proíndigo ou da MAM. Nem a Grécia, nem a Ucrânia, nem a Argentina, nenhum país conseguiu ganhar. Então, Moçambique, se vier a ganhar, será o primeiro país, estará a abrir um precedente nessa direção. Então, eu não vejo grandes oportunidades, não estou muito otimista em relação ao caso da PGR Londres por essas razões. Acho que há muitas falhas no nosso caso, principalmente se o presidente Nyusi não for depor, não é? E aí irá prejudicar a todos os casos. E como estão todos os casos consolidados num só caso, iremos ter uma perda muito grande. Exato. Essa é a minha previsão. Denise Namburete, que lições é que o país deve tirar deste processo todo ao nível internacional? Dos acordos, das batalhas ao nível internacional, o que o país tem de aprender com tudo isto? Acho que é uma importante... Acho que a nossa grande lição é que a sociedade, quando se organiza e reivindica os seus direitos, tem muita probabilidade de ver respondidas as suas demandas. Eu acho que esta é uma lição extremamente importante para nós. E, acima de tudo, trouxe-nos a possibilidade de abrir frentes de luta, frentes de demanda,
fora do nosso espaço de atuação, portanto, fora do nosso espaço doméstico de atuação. Ensinou-nos que nós podemos influenciar políticas e leis que estão muito para além do nosso espaço de atuação, muito para além do Estado moçambicano. Acho que também é uma oportunidade ímpar para repensar o fortalecimento das instituições do Estado num ambiente em que, historicamente, os mandatários do governo presumem-se donos das instituições públicas e não servidores públicos. Eu acho que esta é uma grande lição deste processo e espero que de hora em diante nós passemos, como servidores públicos, possamos assumir essa postura, não é? E servir o cidadão moçambicano que paga os seus impostos para que o Estado possa funcionar. Por outro lado, acho que precisamos considerar que esquemas, não é, como estes, são mecanismos de extração de recursos financeiros do Sul para o Norte global. Moçambique vai continuar a solicitar empréstimos, todos os países desenvolvem-se com base em empréstimos, estará continuamente em risco de cair na rede de fraudes da banca internacional. Nós precisamos nos engajar com sistemas financeiros internacionais no Norte, exigir mudança no quadro de contração de empréstimos. Precisamos compreender melhor como é que esses sistemas funcionam e não podemos ficar à espera que o Norte determine as regras dos empréstimos, ainda que os fundos venham desses países. Afinal, nós depois pagamos com juros de correção monetária, então nós precisamos garantir que fazemos parte desses espaços de decisão em que essas regras são tomadas. E depois eu acho que o caso de Moçambique e as ações do FMO despoletaram também o desenvolvimento pelo Instituto Internacional das Finanças, e foi sugestão das organizações, nossas parceiras que trabalharam neste caso, despoletou a criação de um quadro de transparência que regula as transações entre a banca e os mercados emergentes. Exato. Portanto, o chamado Transparency Lending Covenant, o TLC, e foi adotado pelo G20 em 2019 no Japão. Portanto, é uma regra, é um quadro que obriga os bancos a registrarem todos os seus empréstimos no sistema financeiro das Nações Unidas para que os cidadãos, já a sociedade civil, tenham acesso e possa escrutinar. O problema é que esta política é voluntária e nem todos os bancos seguem. Portanto, nós precisamos criar condições para que seja obrigatório. Exato. Denise Namburete disse no ponto anterior que se o presidente Nyusi, notificado no processo de 2023, portanto, não se deslocar para prestar declarações, isto pode, digamos, prejudicar o processo a favor ou pode desfavorecer o processo em relação a Moçambique. Que influência é que isto pode ter exatamente? O grande debate que temos nestes casos é a pergunta se este foi ou não um negócio de Estado, não é? E se o Estado, portanto, neste caso o Partido Frelimo e o presidente Nyusi, receberam gratificações, comissões, subornos para a aprovação do processo, para a contração dos empréstimos. Então, enquanto esta questão não for esclarecida, eu acho que o caso de Moçambique fica fragilizado. Portanto, nós temos a oportunidade de ter o presidente Nyusi a depor e a contar a sua versão dos fatos em tribunal em Londres em 2023. E pode ser que coincida com um período em que a política moçambicana, as condições estejam melhor criadas, mais criadas para que ele possa depor. De qualquer forma, sabemos que existem limitações, afinal trata-se de um chefe de Estado, não é? Existem limitações para que ele possa depor, mas eu acho que está no discernimento do presidente Nyusi decidir se ele quer contar a sua versão dos fatos ou não, mas que isso definitivamente iria apoiar, reforçar o caso da PGR, definitivamente em Londres irá. Denise Namburete, muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa para esta abordagem sobre as consequências e lições dos acordos VTB e Credit Suisse. Muito obrigado pela sua presença.